Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, nós vamos iniciar nossa aula com a disciplina de matemática, tá? E é uma revisão que nós iremos fazer sobre as temperaturas que nós viemos estudando e sobre os gráficos, certo? Vai pegar o manual do aluno, abrir ele na página 75, para que a gente possa fazer a atividade. Então, antes de vocês começarem a realizar a atividade e a tia explicar a atividade para vocês, a tia vai relembrar um pouco sobre a temperatura e os gráficos. Quando nós estudamos a temperatura, nós vimos que para poder medir a temperatura do corpo, dos alimentos, do ambiente, nós utilizamos um instrumento que nós chamamos de termômetro. Nós vimos que tem um termômetro para o corpo, tem um termômetro para alimento, tem um termômetro para medir a temperatura do ambiente, certo? É o que dá os graus, de quantos graus está fazendo com relação ao tempo. E vimos também que a unidade de medida utilizada, ela é em graus Celsius, né? Que é o modo que a gente mede essa temperatura. A temperatura ideal do corpo humano, ou seja, do nosso corpo, ela é de 36 graus Celsius. Se a temperatura atingir 38, nós já consideramos que a pessoa está com febre. Também vimos que para comparar as temperaturas, né, nós analisamos a sua medida, ou seja, quanto mais longe do 0 grau estiver, mais quente estará a temperatura. E quanto mais próxima do 0 grau estiver, mais fria essa temperatura ela fica, certo? Para sabermos como o tempo estará durante os dias, nós consultamos a previsão do tempo, certo? Na maioria dos dias existe uma diferença entre essas temperaturas, a máxima e a mínima. E a essa diferença nós chamamos de variação do tempo, ou seja, o tempo ele varia de acordo com a sua temperatura. Com relação aos gráficos, nós vimos que as informações elas podem ser categóricas ou numéricas. Quando em uma pesquisa as informações coletadas podem ser agrupadas em grupo ou categorias, nós chamamos de categóricas. Já quando a pesquisa ou seja, a informação ela é apresentada na forma de números, nós chamamos de numérica. E por fim, nós estudamos os gráficos pictóricos, que são aqueles que usam símbolos para representar a informação numérica, ou seja, não é usado os números, e sim o símbolo que representa aquele número. São os gráficos pictóricos, ok? Agora nós vamos para a nossa atividade. Vocês vão responder de acordo com a explicação da tia. E ainda se tiver dúvida, pode voltar no livro e rever o que a gente já fez, para dar uma relembrada, tá certo? Vamos lá. Exercitando, número 1. Qual é a temperatura normal do corpo humano? 2. No Brasil, qual é a unidade de medida utilizada para medir a temperatura? 3. Ordene as temperaturas a seguir da mais baixa para a mais alta. Aí você está vendo aí os graus, né? E você vai fazer isso aí, essa relação da temperatura mais baixa para a mais alta. Número 4. A mãe de Anitta mediu a temperatura corporal da filha e o termômetro registrou 38 graus Celsius. Quantos graus sua temperatura deve baixar para que ela não esteja mais com febre? Vamos lá. Página. Subiu demais. Só queria voltar. Ainda na página 75, na número 5, escreva por extenso a temperatura indicada em cada termômetro. Você está vendo aí os números, você vai escrever por extenso, certo? Vamos para a página 76.
Otávio e sua família estavam assistindo ao jornal quando foi transmitida a previsão do tempo para alguns estados do Brasil. Aí vocês estão vendo aqui, ó, o mapa, né? E em cada estado desse tem a sua temperatura. Então, identifique no mapa acima a temperatura de cada unidade federativa indicada a seguir e registre no espaço correspondente. Não se esqueça de escrever ao lado do número a unidade de medida da temperatura. Qual é a unidade de medida da temperatura? Graus Celsius, tá? Não esquece. Letra A. Qual dessas unidades federativas terá a temperatura mais alta no dia? Letra B. Se a temperatura dessa unidade federativa cair 4 graus durante a noite, qual será a nova temperatura? Letra C. Durante o dia, estava previsto que no Distrito Federal a temperatura sofreria uma variação. Quantos termômetros marcarão se houver um aumento de 3 graus na temperatura e uma diminuição de 4 graus na temperatura? Vamos para a página 77. Em um dia muito quente, algumas crianças sentiram-se indispostas. A professora mediu a temperatura de Ita, Anita e Zeca, obtendo por meio do termômetro digital as seguintes medições. Ita estava com 36 graus, Anita com 37 graus e Zeca com 38 graus. Se ela estivesse utilizando um termômetro de álcool, como ficaria a marcação de cada aluno? Represente nos termômetros ilustrados. Aí vocês vão marcar aqui, pode pintar, riscar, tá? Número 8. Zeca estava com 38 graus e depois de tomar um antitérmico, sua temperatura baixou para 36 graus. Quantos graus sua temperatura diminuiu após tomar o medicamento? Número 9. Considere que as sentenças abaixo são verdadeiras. Se a temperatura está abaixo de 5 graus Celsius, há nevoeiro. Se há nevoeiro, os aviões não decolam. Assim sendo, também é verdadeira a sentença: se não há nevoeiro, os aviões decolam. Se não há nevoeiro, a temperatura está igual a 5 graus Celsius ou acima disso. Se os aviões não decolam, então há nevoeiro. Se há nevoeiro, então a temperatura está abaixo de 5 graus Celsius. Se a temperatura está igual ou acima de 5 graus Celsius, os aviões decolam. Página 77. Número 10. Observe as temperaturas e complete a tabela. Nós estamos vendo aí a temperatura de toda uma semana, a temperatura máxima e a temperatura mínima. Vamos lá. Logo abaixo nós estamos vendo uma tabelinha onde vocês vão marcar, certo? Letra A. Para qual dia da semana está prevista maior temperatura máxima? B. De acordo com a temperatura mínima, para quais dias da semana está previsto mais frio? C. Qual é a diferença entre as temperaturas mínima e máxima do domingo? Número 11. Observe a temperatura prevista para um determinado dia em algumas capitais. Aí ele deu o quadro: quinta-feira, Curitiba, Boa Vista e Salvador. A máxima de 3, a mínima de 0 graus, em Curitiba. Em Boa Vista, a máxima de 26 graus e a mínima de 22. Em Salvador, a máxima de 25 graus e a mínima de 20. Letra A. Em qual capital a temperatura do dia pode chegar a 0 graus Celsius? Vamos lá. 79, letra B. Qual é a diferença entre as temperaturas mínimas de Boa Vista e Salvador? Letra C. Qual é a diferença entre as temperaturas máximas de Salvador e Curitiba? 12. A professora Elaine fez 2 pesquisas com seus alunos. Veja as folhas que ela entregou para eles e em seguida responda as questões. 1. Entre as 4 estações do ano, qual é a sua preferida? 2. Quantas primaveras você já vivenciou? A. A informação coletada na primeira pesquisa é numérica ou categórica? B.
A informação coletada na segunda pesquisa é numérica ou categórica? Número 13. A professora fez um gráfico com as informações obtidas na primeira pesquisa da atividade anterior, sobre a preferência dos alunos pelas estações do ano. Veja. A. Qual é a estação que recebeu mais votos dos alunos? B. Qual é a estação que recebeu menos votos dos alunos? Menos votos. C. Qual é a diferença de votos entre o verão e a primavera? Lembrando que no gráfico pictórico não é usado números, e sim os desenhos, tá? Vamos lá. Página 80. 14. Observe o gráfico a seguir e responda as questões. Nós temos um gráfico aqui, ó, com flores, né? Vendas da semana, quantidade, os dias da semana. E aqui está indicando que uma flor, ela vale 100, um desenho desse de flor vale 150 flores, tá? Então, vamos lá. De acordo com o gráfico, letra A. Quantas flores foram vendidas na segunda-feira? Letra B. Na terça-feira foram vendidas mais ou menos flores do que na quarta-feira? Quantas a mais ou a menos? C. Qual foi a quantidade total de flores vendidas durante a semana? Letra D. Abaixo. Escreva abaixo sua conclusão sobre a venda de flores na semana com base no gráfico. Por aqui nós terminamos a nossa atividade.